Que a palavra de Cristo Jesus abençoe a nossa vida e converta o nosso coração. Amém. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Meu querido irmão, minha irmã, ouvimos agora esta palavra santa que orienta o nosso caminhar para estarmos em Deus, por meio de seu Filho Jesus, o Verbo feito carne. Aquele que veio para que nele tivéssemos vida em plenitude, vida abundante. Por isso ele nos convida a segui-lo. E nos ensina, no evangelho que ouvimos, que se a nossa justiça não superar a justiça dos mestres e dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. O que o Senhor nos quer ensinar com esta palavra? Ele nos convoca a, mais do que praticar a lei pela lei, ou praticar a lei pelo medo, ele nos chama a ir além por conta do amor. Deus é amor, e quem é filho de Deus age conforme também este amor verdadeiro. A justiça que supera. Guardemos essa palavra. Cristo nos chama hoje à superação. A superação. É claro que precisamos da lei, inclusive na vivência da nossa fé cristã, temos os mandamentos para praticá-los, como a lei de Deus, mas Cristo nos chama a alargar o horizonte. Ele fala, por exemplo, do mandamento de não matar. Nós sabemos pela lei de Deus que não podemos matar, mas pode ser que a gente fique restringindo o não matar apenas à atitude própria de tirar a vida do outro de forma direta, explícita. Não, Cristo ele vai ampliando esse conceito de não matar o irmão. Por exemplo, não destratar o irmão, não menosprezar o irmão, utilizando para isso de nomes que o reduzem, que o menosprezam. A gente pode alargar. Não agir com injustiça diante do outro, não pisar por sobre o outro para se dar bem na vida como ensina o mundo. Isso é não matar. O respeito. De repente, você fala assim, no confessionário para o padre, padre, eu não matei, não roubei. Será que não matou mesmo? Será que aos poucos não vai tirando a vida do outro pela forma de agir, de ser, destratando, pisando, desrespeitando? Cristo amplia esse conceito de morte. Ou seja, além do mandamento, o amor. E a nossa vida deve ser orientada, amados irmãos, por este amor que nos faz, inclusive, sermos capazes de nos reconciliar uns com os outros, de restabelecermos, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que é próprio do sonho de Deus para cada um de nós. A vida com Ele, por Ele, nele, em Cristo, implica da nossa parte mudança, melhoria, crescimento, superar. É a palavra-chave para compreendermos o Evangelho de hoje. Olhemos para nós. Se nós, por exemplo, fazemos o que fazemos por medo, por obrigação apenas e tão somente, eu só vou na igreja quando muito porque eu sou obrigado a ir. Tem um mandamento que me diz assim, o mandamento da igreja, eu tenho que ir à igreja em domingos, dias festivos, porque senão eu estarei incorrendo em pecado mortal. Cristo fala para a gente, é mais do que a lei. Eu vou à Santa Missa, eu vou à igreja porque eu amo o Senhor e quero ali me encontrar com Ele. E quero ser alimentado pela graça dEle. Supera a obrigação, a gratuidade, a generosidade para a qual o Senhor nos chama a direcionar a nossa vida. Superar toda a lei. A lei garante o mínimo. O Cristo nos chama para além. E hoje nós temos um grande exemplo de quem fez valer sobremaneira o amor de Deus na própria vida e por meio da ação dele na vida dos outros. Santo Antônio de Pádua ou também Santo Antônio de Lisboa.
Nasceu em Lisboa e morreu em Pádua, na Itália. Este grande evangelizador, presbítero, doutor evangélico, com tantos milagres, com tantos feitos, além de ser um pregador exemplar, considerado o martelo dos hereges, até inclusive, dada a capacidade e a eloquência que brotava dele, porque homem de Deus, também socorreu os pobres, por exemplo, doando o pão do convento para aqueles que mais precisavam, estavam passando fome. E quando foram ver, o pão do convento, que aparentemente tinha sido todo doado para os pobres, se multiplicou. Não faltou pão para os seus confrades. Outra vez, um homem, duvidando da presença real de Jesus na Eucaristia, desafiou o Santo Antônio. O que ele fez? Pediu que uma mula fosse presa e ficasse sem comer. E depois ali colocaram ela diante de uma pastagem muito verde, e ela faminta, e também diante do ostensório, como estava aqui hoje, agora, antes da missa. Ela não foi para o alimento, apesar de faminta, ela se ajoelhou diante de Jesus Eucarístico. E quantos de nós nem sequer valorizamos a presença do Senhor na Eucaristia? Fazemos o menor esforço possível, como se diante de nós estivesse qualquer, entre aspas, coisa, indiferentes. Outra vez, Santo Antônio, exímio pregador, tanto falava de Deus de forma eloquente, mas na igreja ele sentia a frieza e a apatia das pessoas, a indiferença, que pareciam não dar nenhuma importância para o que ele falava de Deus. Ele não teve dúvida, saiu dali e começou a falar para os peixes. E prontamente os peixes começaram a saltar. Muitos foram os milagres que ele fez e ainda faz. Santo Antônio, este homem de uma simplicidade extrema, de uma humildade gigantesca, torna-se para nós este referencial de quem aprende a amar e ama sobre todas as coisas o Senhor nosso Deus, e traduz isso também na vida do irmão, não matando, mas trazendo vida, plenitude, sentido, que a intercessão poderosa deste grande e tão conhecido santo, seguidor de São Francisco de Assis, nos ajude a sermos cada vez mais pessoas comprometidas com a causa do Cristo, com o seu reino, com o Evangelho. E amemos, sobretudo, o Senhor Deus, que tanta vida nos dá e nos pede que o amemos e amemos também os irmãos e irmãs.